Olá, meu amigo. Estamos de volta, com mais um café da manhã com o ecocardiografista. Hoje, então, nós vamos dar sequência e finalizar o tema cardiopatia isquêmica. Falamos sobre avaliação segmentar, identificamos os principais cortes ecocardiográficos para identificar segmentos e correlacionar com as suas coronárias respectivas. E hoje a gente separou uma parte importante desse tema, que é a avaliação das complicações. Talvez o ecocardiograma tenha uma função mais importante na identificação das complicações do infarto do que até mesmo no diagnóstico dele. Nós sabemos que muitas vezes a identificação de uma hipocinesia ou de uma acinesia ou a identificação da formação de um aneurisma, nem sempre isso é muito fácil. Nós sabemos que a avaliação e a presença de trombos na ponta do ventrículo, avaliação de função segmentar, nem sempre é uma avaliação fácil do ponto de vista técnico. Então, antes da gente começar a falar um pouco sobre as complicações do infarto do ventrículo esquerdo, eu queria rapidamente conversar um pouquinho sobre alguns detalhes em relação ao infarto do ventrículo direito. Veja, a gente sabe que 50% dos infartos da parede inferior, nós sabemos que a parede inferior é a parede vascularizada pela artéria coronária direita, 50% desses infartos vão causar algum comprometimento na função sistólica do VD. E nós sabemos que a função sistólica do VD hoje pode ser avaliada por diversas ferramentas. Uma das ferramentas que eu mais utilizo é o FAQ, é a variação diária diastólica e sistólica para inferir a função sistólica do VD. Mas também podemos utilizar o TAPSE e também o Doppler tecidual do anel tricúspide lateral. É hoje as ferramentas principais que nós temos para avaliar a função sistólica do VD. Mas lembrem, 10% dos infartos de ventrículo direito vão desenvolver insuficiência cardíaca direita. Isso é uma evolução que a gente precisa lembrar que existe e por isso nós temos que também dar uma atenção especial ao ventrículo direito. Quais são os sinais que sugerem um comprometimento, um infarto do VD? Hipotensão, estase jugular. E quando a gente olha para o pulmão, a gente encontra um pulmão limpo com a presença de uma terceira agulha. Então, é dessa maneira que eu preciso estudar o VD. Outra coisa, num paciente com infarto de VD, que você encontrar um septo interatrial abaulado, isso aí é marcador prognóstico. Ok? Então, vejam, quando você tem o envolvimento do VD na sequência de um infarto inferior, ou seja, a parede inferior do ventrículo esquerdo infartado, evoluindo para o comprometimento do VD, a gente sabe que isso é um forte marcador de complicações, principalmente instabilidade hemodinâmica, alterações de condução atrioventricular e a gente observa também um aumento da mortalidade intra-hospitalar. Então, muito cuidado para aquele paciente que você identificou um infarto de parede inferior que começa a apresentar sintomatologia de ventrículo direito. Isso aí é marcador de problemas, é marcador prognóstico. Ok isso? Outra coisa, em vários estudos realizados em animais e também estudos pós-morte, a gente identificou que o envolvimento do VD em pacientes, em animais que infartaram a coronária direita foi de 50% a 80%. Então, não é incomum um paciente que faz infarto inferior comprometer a mecânica do ventrículo direito. Ok, gente? Outra coisa, o índice de performance miocárdica, o chamado índice de TEI, ele também é importante no infarto do VD. Veja, quando você tem
pacientes com infarto de VD e que você faz o seu índice de TEI e você encontra valores acima de 0,7, o que isso significa para você? Isso significa que você tem uma alta sensibilidade e alta especificidade de quê? De que esse paciente que está infartando VD, ele tem uma obstrução da coronária direita proximal, bem alta, ok? Então, num paciente com infarto de VD, a presença de um índice de performance miocárdico acima de 0,7 sugere lesão obstrutiva alta da coronária direita. Outra coisa importante, gente, quando a gente tem uma oclusão da coronária direita proximal, essa oclusão vai gerar disfunção sistólica e diastólica do VD. Lembrando que a disfunção diastólica do VD será identificada com a presença da onda E do anel lateral tricúspide com valores abaixo de 7,8 cm por segundo. Lembrando que também é necessário identificar se a disfunção diastólica está ou não associada com o aumento da pressão diastólica final do VD. E aí nós vamos buscar a relação E tricúspide pela E do anel acima de 6. Ok isso? Muito bom. Então agora a gente já pode começar a conversar um pouquinho sobre as complicações do infarto do ventrículo esquerdo. Então, atenção ao infarto do VD. Existem situações que você precisa estar atento, principalmente situações onde o prognóstico é pior. Ok? Infarto inferior associado com o envolvimento do VD sinaliza uma complicação. Agora vamos lá, gente. A primeira complicação que existe do infarto do ventrículo esquerdo é a comunicação interventricular. Nós sabemos que a ruptura do septo interventricular não é uma condição relativamente comum. Ela vai acontecer em 1 a 2% de todos os tipos de infarto. Gente, e qual é o período que ela acontece? Geralmente, essa CIV, essa ruptura do septo, ela pode acontecer 3 a 7 dias após o infarto. E outra coisa, existe uma prevalência maior disso em mulheres idosas e também naqueles pacientes que apresentam fatores de risco. Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio mais extenso, aqueles pacientes que têm doença de apenas uma artéria e tem pouca circulação colateral. Esse tipo de paciente costuma ter uma maior incidência de comunicação interventricular. E lembra, né, gente? Nós tínhamos muito mais CIV pós-infarto. Após a era trombolítica, com o uso dos trombolíticos, a gente observou menos CIV pós-infarto, ok? E lembra, a CIV pós-infarto ela vai acontecer aonde? Naquelas regiões onde você tem muita fibrose e muita necrose miocárdica. É nessa região que a gente vai identificar com mais frequência a comunicação interventricular. Agora, o que eu tenho que lembrar? Quais são os dois tipos de CIV que eu vou ter? Eu tenho uma CIV chamada CIV com ruptura simples e tenho uma CIV com ruptura complexa. O que é CIV de ruptura simples, gente? É aquele buraco que se forma e eu tenho uma conexão de uma câmara ventricular esquerda com a câmara ventricular direita. Elas estão conectadas. É um buraco entre eles, como nós já conhecemos. Não existe hemorragia grave, não tem laceração de borda. Essa é o tipo de CIV que mais acontece no infarto de parede anterior. A outra CIV, a chamada por ruptura complexa, agora eu tenho um trato serpenginoso entre um ventrículo e o outro. E geralmente nesse traço serpenginoso eu tenho hemorragia, ok? Então esse tipo de CIV, essa CIV onde não é apenas uma janela entre os dois lados do septo, onde tem necrose, onde tem hemorragia, esse infarto aparece no infarto de ventrículo direito, infarto de parede inferior, podendo ou não comprometer o VD, ok? Então, ruptura simples
causa uma CIV no infarto anterior. Ruptura complexa, aspecto serpenginoso. Agora eu já não tenho uma conexão certinha no buraco, onde tem necrose, tem hemorragia. Esse tipo é a da parede inferior, ok? Outra coisa importante, a segunda complicação depois da CIV é a ruptura de parede livre do ventrículo esquerdo. Graças a Deus, uma complicação rara, porém, quando essa complicação acontece, ela é quase que 100% das vezes fatal. Leva à morte desse paciente. E lembra, esse tipo de complicação, a ruptura da parede livre do ventrículo, vai acontecer em 2 a 3% dos casos. Geralmente evolui para tamponamento cardíaco. 10% dessas mortes vão acontecer intra-hospitalar, geralmente com 3 a 6 dias de infarto, e também os fatores de risco são os mesmos fatores de risco da CIV. Geralmente mais frequente em mulheres, doença uniarterial, onde eu tenho pouca circulação colateral. Ok? Então não podemos esquecer da ruptura. Outra complicação que eu tenho também, gente, é o pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo. Lembrem que muitas vezes pode acontecer a ruptura de todos os segmentos da parede ventricular, ou pode romper apenas uma ou 2 segmentos dessa parede. Então veja, o pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo como complicação do infarto também é raro, mas ela pode ser muito bem diagnosticada através da ecocardiografia. E outra coisa, ó, quando eu tenho o pseudoaneurisma, o que não foi produzido? Não foi produzido hemopericárdio e nem tamponamento. Se eu não rompi todos os segmentos da parede, fica uma coisa circunscrita, não gerando extravasamento de sangue para dentro do pericárdio, o chamado hemopericárdio, e também não leva o paciente ao tamponamento. Então, o pseudoaneurisma é uma condição grave, mas não tão grave do que uma ruptura verdadeira, onde a gente gera extravasamento de sangue para dentro do pericárdio e aí, rapidamente, o paciente tampona. Geralmente, existe uma preferência de pseudoaneurisma nas paredes laterais do ventrículo. E lembrando, né? O aneurisma verdadeiro, ele geralmente se encontra na ponta do coração ou na parede anterior do ventrículo esquerdo. Isso aí é muito importante a gente guardar. Ponta do coração e parede anterior forma mais aneurisma, e o pseudoaneurisma mais encontrado na parede inferolateral. E outra coisa, né? Apresentou o pseudoaneurisma, o reparo cirúrgico é recomendado, independente da cronicidade da doença. Perfeito? Agora vamos falar um pouquinho sobre o aneurisma, que é já uma complicação mais preocupante. Ele pode acontecer no que nós chamamos de fase aguda, mas ele também pode acontecer na fase crônica do infarto. E esse aneurisma, ele é uma sequência, ele é uma complicação do que nós chamamos de remodelamento do ventrículo pós-infarto. Ou seja, existe aquele fenômeno chamado de expansão da área infartada, e essa expansão vai gerando uma adaptação, um remodelamento do ventrículo esquerdo, principalmente naquela região de ponta ou geralmente na parede anterior do ventrículo esquerdo. Disparadamente, o aneurisma do ventrículo esquerdo é a complicação mais comum do infarto, acontece em 10 a 30% dos casos. Ele pode comprometer todas as paredes, mas como nós falamos, ele é mais comum na ponta do ventrículo esquerdo ou na parede anterior desse ventrículo. E lembra, né, gente, quando eu olho para o aspecto patológico, eu preciso lembrar que o comprometimento do aneurisma, ele faz com que a parede fique fina. E essa parede fina, ela pode facilmente gerar mecanismo de fluido lento de sangue nessa região, formando o que nós chamamos de trombo. Então vejam
que eu preciso estar atento às complicações do infarto. E observem que o ecocardiograma ele é capaz de avaliar quase que 100% dessas complicações. Agora veja, quando eu penso em uma complicação mais temida, eu penso no trombo no ventrículo esquerdo. A incidência de trombo no ventrículo esquerdo, quando o infarto foi anterior, é de 25% a 40%. E esses trombos, gente, vão depender muito do quê? Do tamanho da região infartada, da localização do infarto. E geralmente o trombo do ventrículo esquerdo, ele não acontece no infarto não transmural. Geralmente esse tipo de complicação, ele acontece no infarto transmural, principalmente da parede anterior do ventrículo. E veja, para detectar esse trombo, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Primeira coisa, nós sabemos que quando a gente começa um exame, automaticamente a harmônica está ligada. O ideal é todas as vezes que eu esteja estudando regiões muito proximais, como a ponta do ventrículo vista pelo apical 4 câmaras, nós obrigatoriamente precisamos desligar a harmônica. Lembrem que a harmônica é um software que me ajuda muito a melhorar a resolução lateral entre 4 e 8 centímetros da pele. A ponta do coração vista pelo apical 4 câmaras é muito proximal. E lembrem, em regiões muito proximais, a imagem fundamental é muito mais poderosa do que a harmônica. Então, todas as vezes que você estiver estudando alguma doença na ponta do coração e estiver estudando através de uma incidência apical, você obrigatoriamente precisa desligar a harmônica utilizando a imagem fundamental. Ok? Emiti 4, recebi 4. Diferente da harmônica, que recebe a sua fundamental e também o seu dobro. Outra coisa, né? É importante que você localize o trombo, porque esse trombo pode gerar o quê? Alterações prognósticas. Eu posso soltar esse trombo em direção à circulação. Ok? E geralmente esses trombos, o pico de formação deles acontece geralmente na primeira semana após infarto. Em torno de 75% desses trombos acontecem nesse período, na primeira semana. Ok isso, gente? Muito bom. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, a complicação do infarto funcional é a chamada insuficiência mitral secundária. Essa sim é a última complicação que a gente vai conversar hoje. Gente, nós sabemos que um paciente portador de cardiopatia isquêmica, essa doença vai fazendo com que o ventrículo esquerdo aumente os seus diâmetros. Esse aumento de diâmetros faz com que as paredes ventriculares se afastem. Quando as paredes ventriculares se afastam, elas tracionam os músculos papilares. Isso faz com que a válvula mitral seja puxada em direção à ponta. E aí, quando ele é puxado em direção à ponta, a gente observa uma falha de coaptação central. Essa falha de coaptação ela pode ser central ou ela pode ser mais excêntrica. Porque, veja, geralmente, quando você tem um infarto de parede anterior, traciona os dois papilares em contiguidade. Então, eu tenho geralmente o jato central. É o chamado tétrin simétrico. Quando agora eu tenho infarto de parede inferior, geralmente ele só traciona um lado. E aí ele gera uma regurgitação excêntrica. Então, as regurgitações excêntricas no contexto do infarto, geralmente é lesão de coronária direita comprometendo a parede inferior, enquanto aqueles tétrins simétricos com a regurgitação central estão relacionadas com o comprometimento de parede anterior. E aí, gente, quando essa válvula mitral é tracionada para cima e eu crio uma imagem, um anel imaginário, a gente observa que a válvula mitral criou uma tenda. Essa tenda nós chamamos de tenting. E eu preciso estudar o tenting desse paciente com IM secundário. Se esse tenting
tiver uma altura linear acima de 1, se essa área do Tentem ultrapassar 2,5 centímetros quadrados, e se o ângulo entre a linha imaginária do anel e a cúspide posterior e a cúspide anterior estiverem acima de 45 ou 25 graus, isso significa que essa regurgitação mitral secundária não terá sucesso do ponto de vista de plastia, ok? Então, esses são as principais complicações do infarto. É muito importante, todas as vezes que nós tivermos a IM secundária, que com muito cuidado essa IM seja estudada. E lembre, a partir do momento que você identifica a IM, obrigatoriamente eu preciso quantificar essa IM. E hoje, uma das ferramentas mais acuradas, quando bem feitas, é a utilização da técnica do PISA para identificar a área de regurgitação, o chamado ERO, o orifício regurgitante efetivo, e também o volume regurgitante. Numa regurgitação mitral leve, teremos um ERO abaixo de 0,2 cm². O moderado entre 0,2 e 0,4. E acima de 0,4, uma regurgitação mitral importante. Da mesma maneira, a nível de volume regurgitante. Um volume regurgitante menor do que 30 ml, uma IM leve. Entre 30 e 60, moderada, e acima de 60, uma insuficiência mitral importante. Tentar sempre, amigos, nessa quantificação, sempre realizar a fração regurgitante. Ou seja, você já localizou o volume regurgitante, agora você vai calcular o volume que passou através da válvula mitral e vai dividir volume regurgitante pelo volume que passou pela mitral. Se nós tivermos mais que 50% do sangue que saiu do ato esquerdo e foi para o ventrículo, voltando agora durante a sístole para o átrio, essa regurgitação é realmente importante. Ok, amigos? Então, com isso, a gente termina o nosso café da manhã de hoje e já vou avisando a vocês. Na semana que vem, nós vamos ter um tema bem legal, que é como estudar um paciente com fibrilação atrial. O que eu preciso saber? O que eu posso medir? O que não tem valor nenhum? Qual é a minha obrigatoriedade na avaliação de uma fibrilação atrial? Existem informações que podem me ajudar? O strain do ato esquerdo é importante na fibrilação? Ele pode identificar algum marcador? Ok? Então, na semana que vem, nós vamos divulgar a data. Vamos falar um pouquinho sobre o papel do eco nos pacientes em ritmo de fibrilação atrial. Um grande abraço, amigos, e uma boa semana a todos.